Fauzi Baydun, nascido em Assis, saí do interior de São Paulo, fui para a África, voltei para São Paulo, aí vim para Recife, e vim para o Maranhão. De criança eu via Jovem Guarda, via samba, né? Quando eu viajei para a África, uma loucura. Foi lá que eu conheci mais o rock. Pô, então os caras falam francês lá, a gente ouvia no colégio de Paul, Santana, Led Zeppelin. E no Brasil comecei a curtir MPB, mas aquela MPB mais maldita, Wagner, Walter Franco, Zé Ramalho, Gil, Caetano, eu gostava disso tudo. Eu fui descobrir o reggae mesmo na década de 70 e aí foi uma coisa assim definitiva. Comprei meu primeiro violão em 75, aprendi 2 acordes, era o Lá menor e o Mi menor. Eu aprendi assim, de uma maneira espontânea mesmo, insistindo, pegando. Mesmo sem saber tocar, eu fazia um som ali, um embromation ali, e a galera viajava mesmo. Até hoje, eu não sou um músico verdadeiramente, mas consigo fazer as músicas da tribo. Cheguei no Maranhão em 84. Fiquei totalmente deslumbrado por tudo que encontrei aqui. Aí passei a ser dono de radiola, DJ, radialista. O reggae se difundia através das radiolas, lugares que não tinha energia elétrica, parecia ter um esquema de circo, aquelas luzes coloridas. Chegava na cidade era uma sensação. São verdadeiros muros de caixa, assim, enormes, que quando você passa perto você sente a porrada mesmo, batendo no peito. O Maranhão hoje é o maior acervo de reggae roots do mundo. Nas horas vagas, eu segurava o esquema com a banda Tribo de Jah e eles também faziam bailes para se manter. A ideia de Tribo de Jah não era a ideia de uma banda, era a ideia de um movimento. Eu sabia que Bob Marley fazia parte de um movimento lá na seita Rastafari, 12 tribos de Israel, tribo de Benjamim, a tribo de não sei quem. Que negócio de 12 tribos, vamos fazer uma tribo só. Eles toparam, falaram, então vamos botar a Tribo de Jah. Eu os vi pela primeira vez, foi realmente na praia, na Ponta da Areia. E ficou impressionado com o que ele viu. Nós tocávamos de tudo um pouco, mas tinha a sessão que era só de reggae. Quando eu entrei era banda cartaz. E Fauzi estava a fim de comprar um equipamento de som para montar uma banda. O senhor queria vender uns instrumentos. E coincidência, era o dono da banda que nós tocávamos. Quando a gente ouviu ele falando, aquela voz rouca dele, né, diferente. E todo mundo, pô, Fauzi Baydun. Aí eu falei, rapaz, eu curto seu programa na rádio e tal. A Tribo de Jah surgiu em 1986. Depois de um bocado de tempo no Maranhão, a gente desceu com a tribo para se radicar no sul de novo, né, em São Paulo. Quando fala-se em reggae, a referência é Jamaica. Nós fomos em 95 para lá. Don Green, que era responsável pela Synergy Productions, que era a produtora que fazia o Sunsplash. Não tínhamos gravadora, nós éramos uma banda independente, tínhamos um disco só. The best, I think the best group so far. E o promotor do Sunsplash, que é o maior festival de reggae do mundo. Ele me ligou, eu falei, porra do caramba, eu não acredito. Eu quero essa banda no meu festival. Foi a única banda da América Latina naquela época lá que tocava no Sunsplash. Sunsplash, and they perform very well. Foi aquela coisa de repente, os jamaicanos ficaram encantados. They're good, man. Pra gente foi, assim, uma consagração. They impressed me very much. I love them. Então, poxa, a gente saiu praticamente do nada para uma vitrine mundial. They remind me of Peter Tosh and Steve Pulse, no England. Fomos considerados como banda revelação, porque eles não acreditavam que no Brasil existia uma banda que tocava o autêntico reggae jamaicano. They are doing the right stuff. Their music are very good, and I know they're going to go places. Yeah, they touch it good. They do it good. I think they're on top of it. Yeah, they are great. Tocar naquele festival foi como se nós tivéssemos um lado uma injeção de ânimo para que nós tivéssemos mais pulso e levar a banda em frente. Reggae music is a thing that brings positive vibes to people, you know, in all walks of life. It's hard to explain, really. It's something that moves you. If you really want to feel the natural vibes, you know, you just got to take a taste of the living water, which is the reggae music, and you'll never get thirsty. Rastafari. José Orlando Mendes da Silva, vocalista e percussionista da Tribo de Jah. Nasci em Guimarães e me criei também em Guimarães. O dom de cantar, ele já nasceu comigo. Com 4 ou 5 meses de idade, já fazia meus primeiros solfejos. Tipo, Então, isso nasceu comigo. À medida que o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo o dom.
Não cheguei a ir para a escola de música. Eu fui para a escola de cegos, estudei 8 anos lá. Fiz da primeira à 8ª série. E com 4 anos de idade eu tive a minha primeira aparição. Foi numa TV em 1968, em São Luís. Existia um programa de calouros e eu ganhei um prêmio. Daí em diante foi só continuação. Eu ouvia muito merengue, forró, lambadas, mas assim, eu ouvia de tudo um pouco. Meu nome é Aquiles, eu nasci numa cidade por nome Turiaçu, no município de Castanhal, e vindo de lá com os meus avós, na esperança de fazer um tratamento para enxergar melhor, que eu tinha visão parcial. Com 9 anos eu fiz essa cirurgia e daí piorou porque ao invés de eu voltar a enxergar, acabei perdendo por total a visão. Entrei para a Escola de Cegos, a ICEMA, a Escola de Cegos do Maranhão. E lá foi que eu conheci esses que são integrantes da tribo de Jah. A música já nasceu em mim. O meu pai é músico, o meu avô paterno, o meu avô de parte de mãe também era músico. Então vem de berço, que quando não consigo dizer em palavras, a música expressa isso. O reggae é a música mais popular de São Luís. Então a gente cresceu ouvindo reggae nos programas de rádio e começamos a ter essa influência. E nesse momento nós nos encontramos no meu lar, na minha casa, junto com a minha família. E aqui é a minha paz. E graças a Deus, Deus nos deu filhos bonitos. Eles são os nossos olhos. Frazão é só meu apelido. Meu nome mesmo é Francisco Guilherme. Eu nasci em Pirapemas em 1962. Vim para São Luís com 12 anos. Estudei até os 20 na escola de cegos. Sempre tive vocação para ser músico. Aí quando eu cheguei na escola de cegos, era um piano desafinado. E eu fui por ali descobrindo algumas notas e tudo. Comecei a mexer numa tecla, mexer em outra. Você tem de ser, você já nasce com aquilo no sangue, né? E quando você tem tendência para determinada coisa, você desenvolve com facilidade. Tudo é mais fácil. Com meses eu já tocava, acompanhava a missa, fazia aquelas coisas do colégio mesmo. Eu gostava muito de ouvir Renato Seus Bluecaps, José Roberto, Roberto Carlos, Leno e Lília. Tinha um som da Jovem Guarda, né? Quando eu ouvi uma música daquela, eu me sentia assim um músico. Olha, já pensou eu tocar uma guitarra, tocar um teclado, uma parte de gente boa que tocava naquela época, eu ouvia tudo. E quanto ao preconceito, algumas pessoas dificultam, acham que o deficiente visual não pode desempenhar um trabalho tanto quanto eles. Dizer ao povo que nós somos gratos a eles e essa troca de energia sempre irá existir. E tudo faremos para preservarmos tudo isso que nós temos até hoje. Meu nome é João Rodrigues. Joãozinho, como queira. Eu toco bateria. Rio Grande, município de Bequimão. E criei-me em Monte Alegre, outro povoado. Terminei de me criar aqui dentro de São Luís. Quando eu era pequeno, né, para avisar a bateria de latas. Vi que eu tinha ritmo, né, e gostava de bateria, como eu sempre gostei. Fui me aperfeiçoando. Nunca frequentei escola de música, né, toco autodidata. Eu gosto de tudo um pouco, eu gosto de forró, eu gosto de uma música internacional lenta, gosto de um rock. Do rock classe, eu gosto. É muito difícil você dizer assim, eu gosto só de um estilo de música. E eu vim pra cá pra estudar. Ela que me trouxe, a minha madrinha. Passei grande tempo nos cuidados dela. Música é uma doença que a gente traz no sangue. Alexandre Costa Enes, guitarra. Eu nasci aqui mesmo, em São Luís, Belira. Meu primeiro contato com instrumento musical foi com 5 anos, foi com uma escaleta. A primeira guitarra foi aos 7 anos que meu pai que me deu. Aprendi sozinho. Mesmo tendo o meu avô que era músico, mas ele não era muito a favor. Nem namorar não podia, que os pais logo, não, namorar com músico não, que música é vagabundo. Mas não tinha jeito, tinha que ser músico mesmo. Curtia rock and roll, e era onde ela aparecia pra caramba. Não, é guitarra, mano. O Jimmy foi um grande mestre, não tinha a tecnologia de hoje, o cara arregaçava assim mesmo. O primeiro grupo que eu toquei foi um grupo de samba. Depois eu encarei o primeiro palco com 16 anos, numa bandinha de baile. Daí fui pro interior do Maranhão. Casei com 19. Meus filhos me ensinaram a gostar de reggae. Gilcinei, Kenilson, o mais novo. Até quando o pessoal da tribo, que era a banda Cartaz, falou, vamos botar o Neto de guitarra, só tá faltando ele. O primeiro grito deve ter sido um tom.